O conflito entre a Ucrânia e a Rússia continua sem sinais de trégua, mesmo com os esforços persistentes da Ucrânia e dos Estados Unidos para tentar negociar um cessar-fogo. A Rússia mantém uma posição rígida e inabalável. Durante anos, Kiev confiou no apoio dos aliados ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, que forneceram uma quantidade significativa de assistência militar e financeira. No entanto, com a queda do moral das tropas ucranianas e o esgotamento dos recursos do país, as autoridades de Kiev agora enfrentam uma realidade dura. Suas opções estão se esgotando rapidamente. Do outro lado, o Kremlin deixou claro que o tempo para negociações acabou. Moscou estabeleceu que o desfecho da guerra será definido exclusivamente pelo poder militar, sem concessões ou acordos intermediários. O ponto de virada desse impasse aconteceu em Kursk, uma cidade russa estrategicamente localizada, que se tornou um símbolo do avanço das forças russas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apareceu em público vestindo uniforme militar e ordenou uma nova ofensiva, com o objetivo de garantir o controle de posições essenciais. Esse movimento foi uma mensagem direta ao mundo. O Kremlin não pretende interromper suas operações até alcançar a vitória completa. Enquanto isso, a Ucrânia e seus aliados, liderados pelos Estados Unidos, tentam desesperadamente conter o avanço das forças russas. No entanto, as estratégias ocidentais mostram-se cada vez mais ineficazes. Moscou segue ditando o ritmo do conflito, sem permitir que os aliados ocidentais influenciem o curso da guerra. Depois de anos resistindo com a esperança de que o apoio do Ocidente garantiria sua vitória, a Ucrânia agora se encontra em uma posição de crescente vulnerabilidade. O governo ucraniano, que antes se mostrava inflexível e confiante no suporte financeiro e militar dos aliados, agora parece encurralado. A Rússia, ganhando cada vez mais terreno, é quem define o ritmo da guerra. O que no início parecia uma vitória garantida para o Ocidente, agora se transforma em uma lenta e dolorosa derrota para Kiev. A resistência ucraniana, sustentada por promessas de ajuda internacional, começa a dar sinais de esgotamento. O que era uma defesa firme e determinada, agora se transforma em uma rendição gradual. Em meio a esse cenário, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou intervir, propondo um cessar-fogo temporário. Sua iniciativa foi recebida com entusiasmo por parte de seu partido, mas a resposta da Rússia foi direta e implacável. A proposta foi rejeitada. Moscou deixou claro que não aceitaria uma trégua sem garantias concretas. Para o Kremlin, qualquer pausa no conflito, sem o fim do fornecimento de armas à Ucrânia, seria vista como uma oportunidade para o Ocidente reorganizar suas forças e fortalecer o exército ucraniano. E algo que Putin não está disposto a permitir. A visão russa é que uma trégua sem condições favoráveis seria apenas uma armadilha disfarçada de acordo de paz. Putin foi enfático ao afirmar que uma paz verdadeira só seria possível se o Ocidente interrompesse imediatamente o fornecimento de armamentos à Ucrânia. Para a Rússia, uma pausa sem essas condições seria vista como uma tentativa de dar fôlego ao exército ucraniano, que já está à beira do colapso. Enquanto as tropas russas mantêm sua ofensiva, o desgaste das forças ucranianas só aumenta. O comando militar da Ucrânia, que antes acreditava que a Rússia precisaria de uma trégua, agora se vê forçado a considerar propostas que antes pareciam impensáveis. Mesmo com o contínuo envio de armamentos pelos aliados ocidentais, Moscou insiste que o cessar-fogo só acontecerá sob condições muito claras. A segurança da Rússia e a estabilidade da região devem ser garantidas, o que inclui o fim total do apoio militar estrangeiro à Ucrânia. Para Putin, o caminho da guerra está definido. Ele culpa diretamente a intervenção do Ocidente pela manutenção do conflito, afirmando que a guerra poderia ter sido evitada se a Ucrânia tivesse optado pelo diálogo desde o início. Donald Trump, que tentou se posicionar como mediador para uma possível paz, não conseguiu oferecer as garantias que Moscou exigia para considerar um cessar-fogo genuíno. A Rússia quer mais do que uma simples pausa temporária. Para o Kremlin, qualquer acordo que permita ao Ocidente se reorganizar militarmente é inaceitável. Putin deixou claro que, para que a paz aconteça,
A Ucrânia não pode reforçar suas tropas, não pode recrutar novos soldados e deve parar de receber armamentos enquanto a trégua estiver em vigor. Até agora, essas condições não foram atendidas. Com o enfraquecimento contínuo das forças ucranianas, o país se encontra em uma situação cada vez mais delicada. O apoio militar e financeiro dos Estados Unidos, que antes era praticamente garantido, começa a perder força. As crises internas nos Estados Unidos, tanto econômicas quanto políticas, colocam pressão sobre o governo americano, forçando uma reavaliação da posição no conflito. As prioridades políticas em Washington mudaram, e o apoio irrestrito à guerra na Ucrânia agora enfrenta resistência, à medida que os problemas internos ganham mais importância. A guerra, que já dura anos, mostra que o equilíbrio de poder mudou. A Rússia dita o ritmo, enquanto a Ucrânia e seus aliados tentam, sem sucesso, recuperar a iniciativa. O desfecho desse conflito parece cada vez mais distante, e o mundo observa atento o desenrolar dessa batalha que já redefiniu a geopolítica global.